rainha da floresta e do velho Juramidã, eu quero saudar a todas e todos que neste momento estão nos assistindo, nos acompanhando. O meu nome é Fernanda Colgo e a convite da família do mestre conselheiro Luiz Mendes do Nascimento e da Rádio Cruzeiro Universal, eu tenho a grande satisfação de compartilhar com vocês algumas histórias, memórias desse homem tão grande e tão humilde. Orador, xamã, professor, artista do verbo, contador de histórias, centurião, conselheiro, festeiro, rouxinol, o padrinho Luiz, que nascido na Amazônia Acreana e seguindo ao lado de sua esposa, Riselda, e de sua grande família, uma longa trajetória de vida dedicada ao Daime, ele se constituiu como um acervo vivo da doutrina do mestre Irineu. E o nosso objetivo aqui é compartilhar histórias que nos inspiram, que ampliam as nossas paisagens poéticas, nosso repertório cultural, narrativas que possam contribuir na caminhada de cada uma e cada um de nós no rumo do bem viver. Mas antes de entrar nas histórias propriamente ditas, eu quero situar o terreno de onde elas nascem e a partir do qual elas ressoam. Nesse sentido, eu vou compartilhar com vocês um trechinho da apresentação da Companhia Casmerim para o lançamento do livro do orador do mestre Raimundo Irineu Serra. O nosso foco hoje, ele é ajustado para o Daime de Raimundo Irineu Serra. Nas palavras de Luiz Mendes. Raimundo Irineu Serra nasceu sob o signo de Sagitário. Essas homenagens também são dele, afirmamos nós e o plenário. Salve, salve o nosso grande Deus! Salve o mestre centenário! Salve o mestre centenário, aquele a quem devemos tudo! Nas nossas armas de defesa ele se inclui, sendo um potentoso escudo. Avante, avante, companheiros, para a complementação deste estudo. Na complementação deste estudo, estamos todos a louvar. Hosana a Deus nas alturas, na plenitude onde Ele está. E o nosso mestre centenário recomendando
capriche, mas capriche mesmo e venha se apresentar. Viva o nosso mestre centenário! Viva! A doutrina do Daime é herdeira das diásporas, expressão viva de uma poética da diversidade, doutrina musical cristã que incorpora práticas de vegetalistas amazônicos e se constitui em torno de uma bebida ritual de origem indígena. É uma doutrina que tem como mestre fundador um homem negro por nome Raimundo Irineu Serra, homem da escola da oralidade, nascido no Maranhão no final do século XIX. Homem que, assim como milhares de outros homens, se deslocou para o Acre para trabalhar na extração do látex e, no interior da floresta amazônica, na região fronteiriça entre Brasil, Peru e Bolívia, foi iniciado por caboclos peruanos nos mistérios da ayahuasca e, adentrando a ciência dessa bebida, estabeleceu contato com o ser que a habita, sua professora Clara, identificada por ele como a rainha da floresta, a Virgem da Conceição, rainha do mar, senhora da lua, uma deusa universal. Irineu ouve as suas palavras, dela recebe os ensinamentos, passa por uma dieta própria da iniciação dos xamãs amazônicos, por um período de aprendizagem e se torna um grande curador, rei, jardineiro, professor, o velho Juramidã. No seio da Amazônia acreana, recebeu e formou a doutrina do Daime, nome que deu à ayahuasca. Doutrina hoje cantada, bailada, vivida por milhares de pessoas em diversas localidades do mundo inteiro. E é justamente no interior dessas poéticas, desses saberes, que eu encontro Luiz Mendes. E seu Luiz, ele sempre gostava de destacar que a doutrina, ela começou, foi lá do zero, porque não tinha nada pronto, não. O próprio mestre, ele teve que se fazer caminhar para chegar à mestria, chegar a ser o nosso mestre Juramidã e também fazer a própria doutrina, consolidar essa doutrina. E dentro disso, Luiz Mendes ele destacava uma característica que chamava a atenção, que o mestre, com todo o seu poderio, ele era uma pessoa humilde. Ele era uma pessoa humilde, que tratava os seus companheiros de igual para igual, até dando a oportunidade, incentivando para que todos se desenvolvessem, para que todos brilhassem. E é o mestre mesmo quem canta, que veio da sua armada trazer fé e amor e repartir com seus irmãos para serem a mesma flor. E eu posso afirmar que nessa escola, Luiz Mendes é aluno e também professor, seguindo o mesmo caminho que o mestre andou, ele também se fez. Chegou a ser o orador do mestre Irineu e mais adiante o padrinho Luiz, mestre conselheiro da Irmandade constituída ao seu redor. E é um pouquinho dessa trajetória,
são notas, gotas do oceano dessa vida, essa vida tão inspiradora e dessa presença tão saudosa que eu almejo compartilhar com vocês. Na primeira entrevista que eu fiz com o Luiz Mendes, eu pedi que ao longo de nossas conversas ele pudesse contar um pouco da sua trajetória na doutrina do Daime. O que lhe viesse à memória, desde quando ele chegou na casa do mestre Irineu, do que era que ele andava atrás, até chegar assim na sua vivência na comunidade de Fortaleza. Ele olhou para mim, sorriu e disse: "É muita história, criatura!" E com a sua calmaria, a sua voz pausada e melodiosa, com a simplicidade, a alegria que parecem sempre lhe acompanhar, ele começou a contar. Eu subi com amor e alegria. Subi, eu subi com amor e alegria. Chegando lá, encontrei com a festa da Virgem Maria. Chegando lá, encontrei com a festa da Virgem Maria. Aqui eu quero ficar, tenho pai, tenho mãe, meus irmãos. Aqui eu quero ficar, tenho pai, tenho mãe, meus irmãos. Cantemos, manos, em louvor a Jesus, dando viva a São João. Cantemos, manos, em louvor a Jesus, dando viva a São João. Essa doutrina é o nosso maior achado, o mais importante tesouro. Essa doutrina é o nosso maior achado, o mais importante tesouro. Feliz de quem consagra a sua chave de ouro. Feliz de quem consagra a sua chave de ouro. E para começo de história, seu Luiz disse que o hino do Saturnino, agora cantado, inclusive muito bem cantado pela querida família do Luzeiro da Manhã. Muito obrigada pela participação de vocês. Enfim, seu Luiz disse que o hino figura muito bem, que a doutrina é o maior achado. E que ele teve a oportunidade, assim como outros da sua época, de chegar na doutrina ainda bem novinho, até governado por um poder superior. E aí, impulsionado por isso, e pela necessidade que ele tinha, a vontade, né, de ficar bom de uma doença que ele era acometido, que era o alcoolismo. E ele já tinha ouvido falar, algumas pessoas contarem dos trabalhos do mestre, aqui, ali, acolá, mas ele ia deixando para lá, até assim procurando outros canais, até se recorreu de outros segmentos,
inclusive remédios e tal, mas continuava no mesmo. E não era uma coisa assim que ele quisesse que fosse daquele jeito. Ele buscava assim uma força, né? Por isso ele procurava em outros canais assim uma força que ele pudesse contar essa vitória, parar de beber. Até porque ninguém sabe beber e ele, muito pior, aprontava tantas que não devia. Olha, enfim, novinho, mas bem relacionado. Conta ele que foi disputado pelas moças na época. Foi, até chegando assim a ver a coisa ficar séria, ou vai ou deixa, mas sempre tinha uma coisinha e ele acabava deixando isso pra lá. Era porque no caminho dele já tinha uma predestinada e ele já tinha avistado ela uma ou duas vezes. Aí o Daniel Serra, de saudosa memória, até que depois compadre do Luiz Mendes, enfim, também novo, e eles eram amigos, assim, de farra, de forró, eles habitavam ali as mesmas redondezas, eram colegas. E um dia ele foi e convidou o seu Luiz para um aniversário do mestre, com forró, que o mestre ele fazia no aniversário dele festas dançantes, né? E o seu Luiz ele alcançou, enfim. Daí o Daniel falou: rapaz, olha, vai ser o aniversário do meu tio, bora lá, tal, assim, vai sassar, tal. O Luiz Mendes disse: olha, amigo, eu até tenho tido vontade de ir lá, mas eu vejo dizer que é um regulamento danado. E aí, se cartarem comigo por lá e eu der um trabalho, e até porque para entrar lá não é qualquer um, pelo menos era o que se ouvia dizer, né? É por isso que ele ainda não tinha ido. Mas aí o Daniel falou: não, rapaz, tu vai que quando tu chegar lá, eu tô na porta para te receber, aí tu fala com o meu time e tal, tranquilo. Ah, o Luiz, rapaz, dentro dessa garantia, então eu vou. E foi mesmo. Mas ainda deixou a meiota dele lá assim, numa moita antes do portão, e já chegou lá triscado, né? Mas sabendo direitinho os regulamentos, como é que era. Quando ele chegou, tinha assim 2 fileiras de homens, assim, uma de cada lado, que era para identificar quem ia chegando, né? E quando ele apareceu lá, o Daniel já: ô Luiz, o Luiz aqui é meu, chega pra cá, Luiz. Aí ele, com satisfação, foi entrando e avistou lá, sentado no tamburetão dele, o padrinho Irineu. Foi a primeira vez que ele viu o mestre. Ele realmente ainda não conhecia. Foi até ele: boa noite, mestre. E o mestre respondeu: boa noite, cidadão. Gente, aquilo tocou o Luiz, ele achou assim tão delicado, aquela coisa assim, com tanta presteza, com tanto carinho, cidadão. Aí ele falou: pois é, mestre, eu vim aqui, que o Daniel me convidou, a gente é amigo e tal. O mestre disse: opa, legal, companheiro. Quando o tocador puxar, você pode tirar aí qualquer dama para dançar e tal. E lá não era permitido, assim, se dançar ligado com a mesma dama, sabe? Assim, mais de uma vez. Não. Dançava uma música,
separava mulheres para um lado, homens para o outro. Quando o tocador puxava outra música, então se formavam outros casais, tirava outra dama para dançar. Não podia repetir seguido, não. E assim, com daime. Mas o Luiz, até aí, nada de querer daime. Daime foi só depois que ele casou. E foi nesse dia aí, nessa noite, que começou a história dele com a mulher, a Rizeuda. Que aí, ele ficou malandro, num canto da sala assim, olhando o pessoal dançando, inclusive o padrinho Irineu dançando, todo mundo alegre, uma festa mesmo. E aquela baixinha, pisando, não sabe lá com quem, mas pisando mesmo, em cima da fivela. Aí ele era metido a dançador, conhecia, né? Ele disse, rapaz, eu vou tirar ela para dançar. Quando o tocador puxou lá a parte, ele assinalou, porque bastava assinalar, assim, para dama do outro lado do salão, dava um sinal e então eles partiram dançando. Poxa, especial! E aí ele, inclusive, já tinha todas as informações para saber mesmo assim se era uma mulher desimpedida, para não entrar em confusão. E era o Daniel Serra quem informava ele. Então, lá, por umas horas, eles dançando, e o Luiz perguntou assim para ela: você quer namorar comigo? Valha-me Deus, não fala isso não, aqui não se fala, não se conversa, ninguém dançando não conversa. Gente, essa o Daniel não tinha passado para ele. Mas tudo bem, terminaram a dança e quando foi assim no finalzinho, ele deu um apertãozinho na mão dela. E ela correspondeu! Aí começou, né, a história dos dois. E até realizar o casamento, não demorou muito tempo não, foi rapidinho. Foi, ele não tinha nada, ainda foi fazer uma casinha, mobiliar da forma que foi possível. E então realizou-se, né, o casamento. E mesmo sem ele ser da sessão, ele ficou com aquela amizade com o mestre. Inclusive porque quando ele pediu a Rizeuda em casamento, né, o seu sogro e a sua sogra, o senhor Elias e a senhora Ana de Souza, bem como os irmãos da Rizeuda, todos fizeram muito gosto. Mas a dona Ana, ela fez um pedido a ele. Ela disse assim: olha, senhor Luiz, o senhor sabe que a Rizeuda, ela pertence aí à doutrina do daime, do mestre Irineu. Não, eu sei sim, senhora. Então eu vou lhe fazer um pedido. O senhor dê liberdade a ela, para ela vir aos trabalhos. Ora, mas eu vou fazer mais do que a senhora está pedindo, porque ela vem e eu venho acompanhando. Foi essa a resposta dele. E veio mesmo, na primeira oportunidade. Mas daime, ele não queria acordo. Gostava do papo, daquele movimento todo, da caiçuma, mas quando chegava a hora do daime, precisando que só. Mas é da vontade de cada um mesmo, né? Mas o Luiz, ele sempre foi uma pessoa assim que teve facilidade de observar. Observava as coisas, né? E via uma alegria, aquele povão, porque na época era centro de daime, era só no Alto Santo, né? Nem a UDV nessa época havia em Rio Branco, porque ela era ligada em Porto Velho, a central, já havia a Barquinha, mas assim, daime mesmo, assim, onde juntava a maior
quantidade de pessoas era no mestre Irineu. Muita gente. E ele via desde recém-nascidos até ancião, via autoridades, inclusive ele cita o Major Odernes, que participava do trabalho, e aquilo assim ele começou a pensar: não é possível que esse povo todo esteja iludido com uma coisa que não sirva. Deve ter algum fundamento. Tanta gente. Aí ele disse: rapaz, eu mesmo que tenho que procurar. E botou na cabeça: no próximo trabalho que eu for, eu vou pedir daime, eu vou tomar daime. E aí houve um trabalho lá na casa do Francisco Grangeiro. E nessa época tinha umas regras, né? Mas, enfim, ele foi acompanhando a Rizeuda e nesse dia deu vontade e disse, ele consigo mesmo pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou tomar daime. Entrou na fila. Quando chegou a vez dele, o granjeiro olhou assim para ele e perguntou: o senhor falou com o mestre? Não, senhor. Ah, então não vai tomar daime hoje, não. Primeiro você tem que falar com ele. Ah, então desculpa. Era assim, primeiro tinha que falar com o mestre. Mas aquilo não ofendeu o Luiz em nada. Ele compreendeu que era uma regra. Então, no próximo trabalho, na sede mesmo, quando eles foram entrando assim no portão, ele ainda consultou com a mulher aqui do lado. Ele disse assim: olha, hoje eu vim resolvido a tomar essa bebida, o daime. Que é que tu acha? Tu é quem sabe. Ah, é eu, é tu quem sabe. Então, ele entrou na fila, sem falar antecipado com o mestre, ainda teve esse detalhe, né? E quando chegou a vez dele, ele disse: olha, mestre, hoje eu vim resolvido a tomar essa sua bebida, o daime. O mestre: tudo bem, legal. Aí encheu o copo e foi um trabalho curto, trabalho pequeno. Logo terminou e o Luiz, do mesmo jeito, não sentiu nada diferente. E foi o padrinho Irineu mesmo quem perguntou: que tal, Luiz? Mestre, eu não vi nada. E nas palavras do mestre, ele dava assim uma esperança. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Tem pessoas que é assim. Toma uma vez, duas, três. Parece que já estava dizendo para o Luiz. E não vê nada. Outras não. Outras chegam aqui da primeira vez e já sai contando. Vamos para frente. Vamos. Aí outro trabalho. Segunda vez. Nada. A mesma coisa. E o mestre foi e também disse as mesmas palavras. Mas o Luiz já começou a entrar assim num astral de descrença. Mas bem, nesse tempo, as pessoas tinham liberdade de ter um pouco de daime em casa. Pelo menos ele morava com a dona Ana e o seu Elias, que já eram antigos na sessão, e eles tinham o daime deles em casa. E o Luiz já tinha tomado o daime, não tinha mirado ainda, mas já tinha tomado o daime. Então, um dia ele perguntou para o seu Elias: rapaz, olha, vocês me dão um pouco de daime hoje para eu tomar aqui em casa? Ora, pois não, e tal. E já armaram uma rede lá no canto da sala. E aí o Luiz tomou o copo cheio e se deitou. E espera, e espera, e espera.
espera. Aí ele já era pensando assim, rapaz, vai terminar dando no mesminho, mesma coisa. Aí de repente, armou uma tela assim próximo a ele. E ele via aquela telinha de ouro, dava para ver que era tudo ouro. Mas ele observava uns ciscozinhos na tela, aqui, ali, acolá, aqueles ciscozinhos. E de repente apareceram umas mulherzinhas com umas vassourinhas, parecendo assim uns beija-flores, e elas iam varrendo, limpando aqueles ciscozinhos, deixando a tela bem limpinha. E o Luiz daqui olhando e achando interessante aquela história. Aí, pá! Cortou tudo. E ele ficou do mesmo jeito. Aí, em vez dele ficar acreditando mais, ele foi mais descrente. Ele pensando assim, mas olha, será que o povo tá iludido com essas coisinhas assim que eu vi? Será que é só isso? Porque para ele foi tão sem sentido e tão rápido. Ele ficou naquela, pensando, eu acho que eu vou deixar de tomar esse negócio aí. Aí quando foi na 4ª vez, na sede, era aniversário da Rizeuda, e na área do Antônio Gomes e da Ana de Souza, o mestre servindo daime. E Luiz conta que se lembra até da besteira que disse. Entrou na fila e quando foi chegando a vez dele, ele disse: olha, mestre, até aqui eu não tenho nada para contar. O senhor me deu um daime para eu mirar? Eu quero mirar. O mestre olhou para ele e respondeu: eu vou lhe dar um daime para você mirar. Gente, era o que estava faltando. Mas essa parte da história eu vou contar para vocês no nosso próximo encontro. Então, fica ligado aqui com a gente e até lá! As águas salgadas do mar, as águas salgadas do mar.